Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Leonardo Mamed. Mais uma aula de geografia com vocês. Hoje eu vou falar sobre espaço geográfico e industrialização. Industrialização já é um tema que vocês conhecem do ensino fundamental. A gente vai recuperar algumas noções básicas, né, sobre industrialização e falar de algumas transformações, algumas consequências da industrialização no plano mundial. Tá? Pessoal, o que vem ser essa industrialização, então, né? Eu enumerei algumas características dela aqui pra gente, mas a principal é o seguinte: vocês têm que ter noção de que há uma passagem aí de modos de civilização, né? De uma civilização feudal com base agrária para uma civilização moderna de base industrial. Isso levou séculos e a industrialização vai acontecer principalmente após o século XVIII, né? Então, até o século XVIII, a característica principal das sociedades era de uma base agrária. A industrialização vai ser uma forma de produção em larga escala, ou em maior escala, né? E uma padronização, né? Tem que pensar nisso. A utilização de máquinas, a especialização, né, do trabalho, a divisão do trabalho, que eu vou falar mais para frente para vocês. E uma economia, né, que antes era de base agrária, então a economia principalmente feudal, até ali os princípios do capitalismo, né, no considerado capitalismo comercial, ela passa a ter agora uma base urbana e industrial. Então, quem vai comandar, né, da onde vão surgir as decisões, principalmente políticas e econômicas, vai ser a área urbana, vai comandar as zonas rurais, né? E o foco de produção de riqueza é a indústria. Tá? Então, o sistema de produção artesanal, que era espacialmente disperso. Então, essa geografia é importante a gente entender também no contexto europeu, né? Onde vai se dar o processo de industrialização, o início, né? O princípio do processo de industrialização. Então você tem que imaginar, é como vocês fazerem esse exercício de abstração, né? Como se vocês fossem para o campo hoje, na roça, e perceber, né, que a maior parte dos equipamentos, das construções são dispersas, né? A produção é dispersa. E aí e não existia, né, uma área urbana propriamente dita como a gente vê hoje. Então, quem vai permitir isso vai ser o processo de industrialização, dando lugar a uma produção mecânica e espacialmente concentrada. Essa é uma das características. Tá? E aí, para a gente ter uma noção, hoje para a gente é muito normal um pensamento mais racional, a existência, por exemplo, da escola é uma característica também do pós-industrialização. São transformações profundas sobre os modos de vida, né? O modo de vida que era considerado camponês, né, mais ligado diretamente à terra, né, ao tempo da natureza, ele vai passar a um tempo do relógio, um tempo mais racionalizado, e uma visão sobre a natureza também de forma mais racional, entendendo a natureza como um recurso. Tá? E eu coloquei também como uma das características importantes do processo de industrialização, que é uma das características importantes do processo de desenvolvimento do capitalismo, uma coisa está intimamente ou extremamente ligada à outra, né? É o desenvolvimento tecnológico. Tá? Aqui eu coloquei para vocês talvez as principais, mas ou pelo menos algumas das características do processo de industrialização.
Pessoal, agora eu vim para a apostila 2 de vocês aqui no capítulo 1, a partir da página 4, tá bom? O título aí é Espaço Geográfico e Industrialização. Eu grifei algumas partes para chamar a atenção para vocês aqui, tá? A atividade industrial é que mais altera a natureza do espaço geográfico. Então, como eu havia falado anteriormente, as comunidades consideradas aí até o capitalismo comercial e no feudalismo, consideradas camponesas, elas tinham uma alteração muito pequena ou bem menor do que hoje em relação à natureza, né? Apesar de destruírem, mas a intensidade era bem menor. O processo de industrialização intensifica isso, tá? Então, a industrialização é produto do desenvolvimento técnico e, ao mesmo tempo, incentivo ao aperfeiçoamento da tecnologia por conta da concorrência que eu falei anteriormente, tá? Ela aumenta o consumo de energia, desenvolvendo assim, tá, a necessidade também da expansão, né? Essa energia faz com que esse consumo de energia faz com que aumente a produtividade também, aumentando a necessidade de expandir as trocas comerciais entre territórios, regiões, né? Que vão constituir depois os países, desenvolvendo o comércio e os meios de transporte. Então, uma coisa vai se conectando à outra, tá? Eu falei anteriormente para vocês que a industrialização ela toma, né, o lugar aí do artesanato. Artesanato, o autor aqui ele identifica para a gente, né, o estágio menos complexo da transformação de matéria-prima em produto elaborado. É possível, né? A gente vê artesanato hoje ainda a gente vê bastante, principalmente em feiras livres. Hoje, um exemplo importante para vocês nesse período aqui de quarentena que a gente está, né, por causa da pandemia, essa produção, por exemplo, de máscaras artesanais, né? Enfim, o importante para a gente nessa página 4 é a gente identificar, né, a diferença entre o artesanato e o processo de industrialização. Galera, então para finalizar essa aula aqui, eu trouxe algumas consequências da industrialização que a gente consegue perceber isso até hoje, tá? Apesar da gente conhecer as áreas rurais, também aqui em Pinda, é muito comum, há uma mudança significativa aí na paisagem, né? Eu coloquei aqui para vocês, importante. Aí eu coloquei essa imagem aqui só para a gente ter uma noção, tá? De uma área rural, no campo, onde antes do processo de industrialização, a característica da produção era mais dispersa, né? Era uma produção agrícola com menor concentração de pessoas, inclusive, e hoje, ou a partir do século XVIII, mas principalmente hoje, assim, século XX, XXI, uma maior concentração também dessas áreas industriais e o meio urbano sendo aí o foco principal da concentração populacional. Então há uma mobilização da população rural, né, para o meio urbano. A palavra mobilização ela não é à toa, é importante a gente refletir sobre ela. A gente fala muito em migração como se fosse algo assim espontâneo. Não, há uma mobilização mesmo, que é característico do processo capitalista. Assim, as pessoas muitas vezes são expulsas das áreas rurais e são obrigadas a se concentrar nessas áreas urbanas, onde elas conseguem, às vezes, né, um tipo de serviço ligado muitas vezes à industrialização. Isso no princípio da industrialização, principalmente. Mudanças nas relações do ser humano com o meio natural, então eu falei isso anteriormente, que as sociedades modernas, né, a nossa é uma sociedade moderna,
ela passa a se relacionar de forma diferente com a natureza, entendendo a natureza como um recurso a ser quantificado, monetarizado, transformado em dinheiro para servir como matéria-prima, principalmente na produção industrial. Tá? Uma mudança nas relações dos seres humanos entre si, então essa racionalidade também ela vai refletir nas nossas relações. A escola, é importante enfatizar isso, é um momento importante aí dessa racionalização, né? A produção de novas necessidades devido também ao desenvolvimento tecnológico. Então, vou dar o exemplo mais comum para a gente, mas esse aparelho aqui, ele torna-se hoje assim como se fosse não um acessório apenas, mas quase que uma necessidade vital, né, para a humanidade hoje, ainda que dê para a gente conversar muito sobre isso também. Tá? O aumento da destruição de ambientes naturais, como eu falei anteriormente, né, o ser humano entendendo a natureza como um recurso a ser explorado, que vai gerar problemas socioambientais como poluição de solo, rio, do mar e do ar. Tá? Eu deixei uma atividade aqui para vocês. Duas perguntas. Hoje é possível pensar em uma sociedade em que não predomine a indústria? Dá para a gente pensar em sociedades tanto que são consideradas tradicionais, tá? Para vocês pensarem aí, quanto uma possível sociedade futura também, tá? Todo desenvolvimento, a segunda pergunta, todo desenvolvimento tecnológico gerado a partir do processo de industrialização tem contribuído de forma mais positiva ou negativa para a sociedade como um todo? Teve um R aqui, é um processo, não tem esse R aqui. Então, eu estou perguntando para vocês o que vocês acham, né? Todo o desenvolvimento a partir do século XVIII, principalmente, tecnológico, ele tem contribuído muito mais positivamente ou negativamente para a humanidade. Dê exemplos e até a próxima aula. Obrigado aí para vocês.